Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre alimentação no envelhecimento, no caso, alimentação para o idoso. A população do mundo ela está envelhecendo. As taxas de fertilidade entre as mulheres são menores que no passado. Então, hoje em dia, as mulheres, muitas delas, já não querem mais engravidar, né? E por consequência, as taxas de fertilidade elas diminuem, né? E as pessoas idosas elas aumentam, né? As taxas do idoso, né? De quantidade de idosos. Os serviços de saúde são melhores e mais acessíveis hoje, o que leva a um aumento na expectativa de vida das pessoas. Ou seja, os idosos eles estão vivendo muito mais hoje, também por conta que os serviços de saúde estão mais acessíveis, né? Hoje as pessoas já não morrem com tanta facilidade em relação a doenças crônicas como diabetes, pressão alta, porque hoje elas têm mais acesso aos serviços de saúde. À medida que os níveis de escolaridade e renda aumentam, cresce o número de pessoas que alcançam mais idade. Então, assim, as pessoas que têm mais escolaridade, elas têm mais informação sobre saúde, sobre alimentação. Então, tudo isso contribui para que elas também alcancem mais idade. Alterações fisiológicas do envelhecimento. A mastigação do idoso é prejudicada muitas das vezes devido à dentição ou uso de próteses. Então, assim, muitas vezes o idoso ele não tem todos os dentes ou também as próteses estão mal colocadas, então isso tudo prejudica a mastigação. O idoso ele tem uma baixa produção de saliva, o que causa a boca seca. Isso também prejudica na alimentação. A saciedade é precoce, então o idoso muitas das vezes come uma pequena quantidade de comida e já se sente saciado. Eles têm diminuição do olfato e paladar, isso também dificulta muito a alimentação. Muitos deles têm deficiência de zinco e alterações no funcionamento intestinal. Então, normalmente o que eles mais têm é o intestino preso, né? O que a gente pode fazer em relação à alteração do paladar na alimentação? A gente pode estar usando temperos naturais no almoço e jantar, que isso vai dar muito mais sabor aos alimentos e vai estimular o idoso a comer mais. Então a gente pode usar o alho, manjericão, cebola, cheiro verde e entre outros temperos naturais que existem. Pode também estar usando o limão na comida para realçar o sabor, né? Depois do alimento pronto, colocar algumas gotinhas de limão na comida. Só não é indicado para quem tem problema gástrico. No caso, quem tem gastrite, não é indicado estar usando limão. Procurar deixar o prato com uma boa apresentação, então assim, um prato com os alimentos todos organizados, né? E não assim, bagunçado, né? Que isso não estimula ninguém a comer, né? E verificar com o geriatra uma possível deficiência de zinco, mas não somente o geriatra, o nutricionista ele pedindo um exame, ele consegue verificar a deficiência de zinco no idoso. Em relação à mastigação prejudicada, a gente tem que dar preferência para os alimentos macios e desfiados. Então, no caso dos pães e biscoitos, preferir os que são macios. A carne, de preferência, carne moída ou carnes desfiadas, pode ser o frango desfiado ou o peixe desfiado também. Frutas devem ser macias ou feitas em forma de papa, então a gente tem a fruta como a banana, mamão, ou a pessoa também pode pegar a fruta e cozinhar em água e ela vai ficar bem macia e dá para fazer uma papa mesmo de fruta.
Se for necessário, preparar os alimentos em consistência de purê. Então aqui a gente tem um purê de batata, né? Muitas das vezes o idoso ele prefere o purê de batata do que o arroz, que é muito mais fácil de mastigar, no caso o purê. Em relação à baixa produção de saliva, né, que causa a boca seca, indicado ingerir um pouco de líquido durante as refeições. No caso, os 2 dedos, né, de líquidos, pode ser suco natural, pode ser polpa de fruta também, batido em água, para facilitar a deglutição. Utilizar molho nas preparações, então pode estar usando molho na carne, que ajuda bastante na deglutição também. Também tem o caldo de feijão, que colocando um pouquinho a mais na refeição ajuda também o idoso a mastigar melhor. Ingerir por volta de 2 litros de água ao dia, preferir nos intervalos das refeições. Não é indicado ingerir muita água durante a refeição ou líquido, porque isso dificulta a digestão, né? Então, a preferência sempre tem que ser nos intervalos das refeições. Às vezes as pessoas pensam que 2 litros é muita coisa, mas se a gente a cada meia hora dá um copinho de água, meio copo de água para o idoso, não vai pesar tanto. Então, o indicado é estar oferecendo sempre, né, em pouca quantidade. Em relação à saciedade precoce, muitos deles comem e se sentem muito saciados. Então, a gente pode estar colocando pequenas quantidades, né, nas porções e comer com mais frequência. Então, comer a cada 2 horas em pequenas quantidades. O idoso pode estar aceitando melhor assim do que comer a cada 3 horas e comer e ver um prato muito cheio, né? Então ele provavelmente às vezes não vai querer comer tudo aquilo, vai achar que é muita coisa. Então o indicado quando há essa questão da saciedade precoce é diminuir as quantidades e oferecer em mais vezes. Também é indicado fazer uso de suplementos alimentares nas preparações para aumentar o aporte calórico. O indicado é consultar um nutricionista que vai verificar o melhor suplemento. A gente indica suplemento quando o idoso ele não se alimenta bem ou às vezes tem baixo peso, então o indicado é sim fazer a suplementação. Em relação à alteração do funcionamento intestinal, consumir verduras, legumes diariamente, porque esses alimentos eles ajudam na motilidade do intestino. Comer frutas com casca ou frutas laxativas. Então, a gente tem a ameixa preta, que ela é ótima para quem tem intestino preso, o abacate também e o mamão. Praticar atividade física para aumentar o movimento intestinal. Aqui a gente tem 10 passos para uma alimentação adequada e saudável. Esses 10 passos eles não servem só para o idoso, mas também para a população adulta. Então, o primeiro passo é fazer pelo menos 3 refeições ao dia. No caso, as 3 refeições principais, que é o café, o almoço e o jantar. E depois, 2 lanches saudáveis ao dia. Então, esses 2 lanches é entre as 3 principais refeições. E evitar pular as refeições, ficar em jejum sem necessidade. Segundo passo é incluir diariamente 6 porções do grupo de cereais. No grupo de cereais está incluso o arroz, o milho, o trigo, pães e massas. Também a gente tem os tubérculos, como a batata, as raízes, no caso mandioca, né, nas refeições. E dá preferência aos grãos integrais, arroz integral e pão integral. Por que o integral? Porque o integral ele tem muito mais vitaminas, né, e é muito mais importante para o nosso organismo consumir um alimento integral do que um alimento de farinha simples, né?
terceiro passo é comer diariamente pelo menos 3 porções de legumes e verduras como parte das refeições, e 3 porções ou mais de frutas nas sobremesas e lanches. As frutas, verduras e legumes, elas têm vitaminas, minerais, que é tão importante como se a gente for consumir um pão, uma carne. A gente não pode desmerecer, no caso, os legumes e verduras e as frutas. Quarto passo é consumir arroz e feijão todos os dias, ou pelo menos 5 vezes por semana. Esse prato brasileiro é uma combinação completa de proteínas e é muito bom para a saúde. Quinto passo, consuma diariamente 3 porções de leite e derivados, e 1 porção de carne, aves, peixes ou ovos. Retirar a gordura aparente das carnes e a pele das aves. Antes da preparação, torne esses alimentos mais saudáveis. Então aqui a gente tem um exemplo de leite e derivados. No caso aqui é o leite e os derivados são o quê? O queijo, a manteiga, iogurte. São, sim, principalmente são esses. E aqui as carnes, né? Tem, no caso, o salmão, o frango, de preferência sem pele, o peixe, né? E a carne sem gordura. Sexto passo, consuma no máximo 1 porção por dia de óleos vegetais, azeite, manteiga ou margarina. Por que, assim, essa restrição? Porque esses alimentos, eles contêm ele é muito calórico. Então, assim, a gente tem que ter moderação no consumo deles para a gente não ganhar muito peso, né? E não ter, assim, problemas de saúde, como colesterol alto, triglicérides alto. Então, indicado a gente moderar e consumir apenas 1 vez ao dia. Sétimo passo, evitar refrigerantes, sucos industrializados, biscoitos doces e recheados, sobremesas doces e outras guloseimas. Coma-os no máximo 2 vezes por semana. Esses alimentos, eles não têm nenhuma vitamina, nenhum nutriente importante para o organismo. Eles são muito ricos em açúcar, então assim, eles, ao invés de melhorar a nossa saúde, eles pioram, né? São muito calóricos, então assim, não é indicado em nenhuma fase da vida, nem criança, nem idoso, nem adulto. Então assim, a gente deve evitar o máximo que puder. Sim, claro que não restringindo, assim, né? Se a pessoa sente vontade de comer, de vez em quando não tem problema. Mas não pode ser um hábito na alimentação. O oitavo passo, diminua a quantidade de sal na comida e retire o saleiro da mesa. Então, a gente pode estar usando no lugar de sal temperos naturais, né? A gente não vai excluir o sal da alimentação, porque o sal é importante. Mas a gente pode diminuir, usando temperos naturais, né? Retirando o saleiro da mesa. Nono passo, beba pelo menos 2 litros de água ou água saborizada. É importante a gente alertar que no envelhecimento a porcentagem de água no organismo cai para 50%, favorecendo a desidratação. Então o idoso ele tende a ficar muito mais desidratado do que uma pessoa adulta. Tanto porque no organismo a quantidade de água ela cai pela metade, como também o idoso ele não tem às vezes muita percepção de sede, então a gente tem que estar estimulando o idoso a tomar água. Então assim, a gente pode estar colocando num copo para o idoso e tal, dando na mão dele, para ele tomar, né? Pode ser a cada meia hora, meio copo de água, que isso vai ajudar o idoso a tomar mais água. Porque muitas das vezes o idoso não vai lá por conta, assim, pegar a água, então tem que ter alguém ali estimulando. Ou a gente também pode estar variando com água saborizada, aromatizada, com frutas, né? Pode ser morango, pode ser também um kiwi, uma laranja, né? A gente deixa 30 minutos dentro da geladeira com a fruta, né? Uma jarra de água.
com alguns pedaços de fruta, deixa mais ou menos uma meia hora ali para pegar um sabor. E isso, né, muitas vezes o idoso consegue tomar muito melhor a água aromatizada do que a água pura, né? Então é uma questão também do idoso também gostar também, né, da água aromatizada. Muitas das vezes eles também preferem a água pura, mas aí vai da preferência de cada um. O 10º passo: torne a sua vida mais saudável. Então, pratique pelo menos 30 minutos de atividade física todos os dias. Importante ir no médico primeiro para que ele possa indicar o tipo de atividade ideal para você. No idoso, às vezes pode acontecer de ter algum problema de coração, algum problema de saúde e não poder estar praticando determinado tipo de atividade física. Então, a gente recomenda, né, que o idoso ele passe por uma avaliação médica para depois estar fazendo algum tipo de atividade física. Bom, essas são as referências nas quais eu me baseei para fazer esses slides. Então, tem o livro Tratado de Nutrição em Gerontologia e a Biblioteca Virtual em Saúde. Pessoal, agradeço muito a atenção de vocês. Eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida. Podem comentar aqui nos comentários o que vocês acharam, se tem alguma dúvida, alguma questão. Eu fico à disposição. Muito obrigada e até logo mais.